A AMD resolveu adiar o lançamento dos seus novos processadores Ryzen 9000. Aparentemente eles têm um problema e serão recolhidos aqueles que já foram enviados para as prateleiras. Com isso, a data de lançamento foi mudada e nós teremos novas datas para os processadores da nova geração. Tudo isso acontece em meio a grandes polêmicas envolvendo os processadores da Intel. Será que a gente está com um problema geral nos processadores? O que aconteceu com a AMD para eles tomarem essa decisão tão drástica e adiarem o lançamento dos Ryzen 9000? Será que eles têm problemas de performance? Será que tem algum problema de estabilidade que nem tem os processadores da Intel? Ou seriam problemas diferentes? A gente vai abordar aqui essa informação e trazer para vocês as últimas atualizações e algumas informações que nós encontramos sobre os problemas envolvendo os processadores da AMD e também os processadores da Intel. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Tá, e se você foi pego no meio dessa confusão toda aí sem saber o que tá acontecendo, eu vou tentar resumir pra você. A AMD tá para lançar a nova geração de processadores Ryzen 9000. Eles são sucessores do Ryzen 7000. Eu sei que é confuso porque em tese a gente não teve um 8000, mas a gente teve. Os 8000 são as APUs para desktop. A AMD resolveu fazer essa maravilhosa confusão e os novos processadores são os Ryzen 9000. Esse lançamento ele estava agendado para o final de julho, mas ele foi adiado, pois a AMD enviou uma nota aí para todos os criadores e para a imprensa dizendo que eles estão adiando o lançamento dos Ryzen 9000 e que na verdade eles estão recolhendo os processadores que eles já tinham enviado. Esses processadores eles já estavam com os lojistas, então inclusive já teve até um reviewer italiano que conseguiu comprar esse processador e já soltou até alguns benchmarks, inclusive eu vou passar rapidamente por isso, mas a gente já sabe mais ou menos a performance dos Ryzen 9000 baseado obviamente nos números que a AMD mandou, que não dá para confiar muito, afinal a fabricante vai querer sempre pintar o melhor cenário, mas a gente tem também os números desse reviewer que já fez alguns testes no Ryzen 9 9900X e eu vou falar para vocês, não é muito empolgante, já não empolgava muito os números dos Ryzen 9000 se a gente comparar com o 7800X 3D, por exemplo, mas a coisa pode ser um pouquinho pior do que parece. Pois bem, a AMD ela não deu assim uma informação específica sobre por que eles resolveram adiar esse lançamento, mas a gente recebeu uma nota aqui e eu vou ler aqui para vocês, né? Agradecemos o seu entusiasmo em torno dos processadores da série Ryzen 9000. Durante as verificações finais, descobrimos que as unidades de produção inicial que foram enviadas aos nossos parceiros de canal não atendiam completamente às nossas expectativas de qualidade. Então, aparentemente, né, os produtos que já tinham sido enviados para os parceiros, para os canais, que são os distribuidores, os lojistas, eles não passaram no controle de qualidade. Parece um problema de controle de qualidade, né? E a AMD, reavaliando isso aí, decidiu recolher esses processadores e adiar o lançamento, o que gera toda uma tempestade logística, né? Afinal, você tem que recolher esses processadores e trocar por novas amostras que supostamente foram melhor testadas e avaliadas. Por excesso de cautela e para manter a mais alta qualidade de experiência para cada usuário Ryzen, estamos trabalhando com nossos parceiros de canal para substituir as unidades de produção iniciais por novas. Então é isso, eles estão recolhendo essas primeiras unidades que eles mandaram, essa primeira leva de processadores e trocando por novos processadores. Como resultado, haverá um pequeno atraso na disponibilidade no varejo. Então não é só uma questão de ter disponibilidade para review, até porque a gente dificilmente tem aqui no Brasil disponibilidade de hardware para review antes do lançamento. A gente não tem nenhum sinal de que vai receber os Ryzen 9000 antes do lançamento, mas mesmo quem tem algum sinal de que vai receber, também não tem as amostras. Na verdade, no mundo inteiro, ninguém tem as amostras dos Ryzen 9000, com exceção desse italiano que conseguiu aí comprar uma amostra direto dos varejistas. A AMD não tinha enviado sequer as amostras de review, o que já é um mau sinal. Então todo mundo já imaginava que tinha algum problema rolando por trás, mas ninguém imaginava que seria, sei lá, tão drástico assim. Os processadores Ryzen 7 9700X e o Ryzen 5 9600X agora serão vendidos em 8 de agosto, e os processadores Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9900X serão vendidos em 15 de agosto. Então, o que a AMD fez também foi mudar as datas de lançamento. Inicialmente, a gente ia ter o lançamento dos processadores tudo numa data só, o que é bem ruim
enfim, em vários aspectos. Pra gente que faz os testes é péssimo, porque você tem que testar todos os processadores de uma vez só. É ruim, você não consegue abordar da forma correta o processador. Inclusive aqui a gente prefere nem fazer, né, tipo aquele mega benchmark. Eu prefiro focar justamente onde faz sentido o produto, tipo o 9600X comparar com o 7600X, comparar de repente com o 7700X, para ver como é que ele se encaixa ali na questão de preço, performance, comparar com os concorrentes e entender melhor o produto. Então eles estão fazendo algo que eles já deveriam ter feito desde o começo, que é separar por segmentos. Então primeiro o Ryzen 7 e o Ryzen 5, né, o 9700X e o 9600X, eles ainda continuam com 8 cores, 16 threads para o 9700X e 6 cores e 12 threads para o 9600X. Então eles vão começar a ser vendidos no dia 8 de agosto. Já os processadores topo de linha, né, o 9900X e o 9950X, que é o 6 cores, 12 threads e o 16 cores e 32 threads, eles vão começar a ser vendidos em 15 de agosto. Aí eles terminam, né? Temos orgulho de oferecer uma experiência de alta qualidade para todos os usuários do Ryzen e esperamos que os nossos fãs tenham uma ótima experiência com o novo Ryzen 9000. Bom, eles não explicam nada aqui. Eles basicamente dizem que eles resolveram adiar porque eles encontraram ali, né, um problema com as unidades que foram aí para os lojistas e para a distribuição e que estão recolhendo e trocando por processadores novos. Uma informação que a gente tem aqui, apesar da gente não ter o embargo de review nem nada, a gente sabe que os reviews serão divulgados um dia antes de estar disponível para venda os processadores, o que é sempre muito bom. Você não quer o review no mesmo dia do lançamento, de estar disponível para o público, justamente para que você possa avaliar isso, né? Também não tem disponibilidade de preços, a gente não sabe quanto que vai custar esses processadores, porque a AMD não divulgou o preço e provavelmente não pretende fazer isso antes do lançamento, nem mesmo no dia do review. A gente só deve saber o preço oficial no dia que eles lançarem, né, no varejo, no mercado. O que isso quer dizer para a atual situação em relação aos CPUs? Vocês sabem que a Intel também está enfrentando problemas com os seus processadores. Inclusive, ela soltou uma nota, né, dizendo que encontrou os problemas que supostamente, né, isso segundo a Intel, eles estariam relacionados à tensão dos processadores, né? Pelo menos pelo que a gente conseguiu encontrar de informação, seria para voltagem mínima, não seria nem a máxima, né? Mas eles teriam que fazer ajuste no geral para conseguir melhorar a estabilidade dos processadores. Se você está totalmente por fora, a Intel está enfrentando problemas com processadores de 13ª e 14ª geração. Os processadores mais topo de linha, né, o i7 e o i9, o 14700K, o 14900K, KF e o 13900K e 13700K. Esses processadores encontram diversos problemas de estabilidade e a solução tem sido, dentre outras, diminuir a tensão do processador. Depois de vários meses com várias teorias da conspiração, a Intel veio a público e diz que, na verdade, o problema realmente está relacionado à tensão, mas que também existe problema com oxidação, algo que foi levantado por algumas fontes da indústria e relatado pelo Gamers Nexus. Esses casos de oxidação, segundo a Intel, só envolveriam os processadores de 13ª geração, unidades iniciais do 13900K. Então, se você tem um 13900K e está enfrentando esse problema de instabilidade, talvez não resolva. A outra questão é que esses processadores que enfrentam esses problemas de instabilidade provavelmente serão afetados ou estão sendo afetados por isso por conta da degradação do CPU. A degradação é justamente porque o CPU foi perdendo a capacidade de conseguir chegar naquele clock com aquela tensão, o que significa que você comprou um produto e não pode usar ele no máximo do seu potencial, e eu nem tô falando de overclock, eu tô falando de usar ele com o boost de fábrica mesmo. E para esses casos não tá muito claro o que a Intel vai fazer. Por enquanto eles só estão lançando uma correção que evita que esse problema aconteça, mas eles não falaram sobre como eles vão agir caso o seu processador já tenha sido degradado. Aparentemente, a AMD aprendeu as lições com a Intel e eles estão preferindo adiar o lançamento do que, de repente, ter um problema pós-lançamento, o que é uma coisa boa. Óbvio, é ruim ter problemas, mas como você lida com os problemas e como você trata o cliente é muito importante. Imagina só se, de repente, a AMD vai lá e tem um problema com essa primeira leva de processadores, sei lá, similar com o que aconteceu com a Intel. Como é que ia ser para a reputação da fabricante? A gente já está vendo o dano que está sendo causado para a Intel, né? Inclusive a gente teve até desenvolvedores aí, teve pelo menos 2 desenvolvedores grandes aí, dizendo que estão trocando os processadores da Intel de 14ª geração por Ryzen 9000 por conta da instabilidade. A gente teve agora um desenvolvedor da Unreal Engine falando que, olha, a gente está trocando por Ryzen 9000 porque não dá, a instabilidade aqui chega numa taxa de 50% dos processadores que nós temos sendo afetados por esses problemas, e claro, quanto mais demora a correção e quanto mais se usa esses processadores em alta capacidade,
qualidade, é maior a chance de que existam problemas com outros que não tinham anteriormente, né? Porque você continua jogando uma tensão alta e com isso degradando o CPU e chegando num ponto que ele simplesmente não vai conseguir rodar mais naquele clock. Temos informações internas também, segundo o Igor's Lab, né? Não são nossas as informações, mas segundo o Igor's Lab, ele conseguiu alguns memorandos internos que talvez esse nem seja, né, a totalidade do problema. Isso aí que a gente tá vendo talvez nem seja o que tá realmente causando, ou pelo menos não sejam todas as causas do problema. Então a coisa pode ser ainda pior. Do lado da AMD a gente não tem informações sobre o que seria esse problema de qualidade, do que eles estão falando. Eles não quiseram entrar em detalhes e é bem provável que nem entrem em detalhes sobre isso, né? Então, segundo eles, foi uma questão de controle de qualidade, alguma coisa assim, estão recolhendo porque encontraram algum problema com o CPU. Qual o problema? A gente não sabe. De qualquer forma, não deixa de ser ruim. Óbvio que a atitude da empresa está correta, eu acho que essa é a forma adequada de você lidar quando surge um problema. Mas não deixa de ser ruim, porque a AMD perde uma janela muito boa. E depois ainda entram algumas teorias da conspiração que eu vou falar para vocês. Mas não deixa de ser ruim, afinal você perde uma oportunidade de lançar justamente no momento de fraqueza do seu concorrente, né? Então essa parece mais uma daquelas situações do AMD tem a faca e o queijo na mão e o que ele faz é tropeçar, derrubar o queijo no chão e cair em cima da faca. Não é a primeira vez que acontece, não estou dizendo isso só porque, nossa, não, são várias situações que já aconteceram, principalmente no caso de GPUs, e parece uma oportunidade perdida, mas de qualquer forma, como eu disse, não acho equivocada a forma da AMD em lidar com o problema, não vejo como eles poderiam lidar melhor com isso, lançar e ver o que dá, não. O que significa, né, chegar nessa situação de precisar recolher os processadores faltando praticamente nada para o lançamento? A gente está falando de menos de uma semana para o lançamento e a AMD resolve recolher esses processadores. Bom, o que pode ter acontecido, isso aqui é só especulação, porque não tem como saber, só a AMD vai saber, se um dia eles resolverem falar sobre isso, mas isso pode estar ligado a vários fatores relacionados à fabricação dos processadores e aos testes que foram realizados. A AMD pode simplesmente ter adicionado uma camada a mais de testes, né, tendo em vista os problemas que aconteceram com os processadores da Intel, visando justamente não correr o risco de apresentar qualquer tipo de defeito na mão do consumidor. Isso pode ser também em relação a atrasos na fabricação. Você tem ali, né, todo um cronograma para fabricação, testes, distribuição e qualificação desses processadores. E existe um período necessário para você qualificar esse processador, que é justamente testar ele e dizer, sim, ele atende a todos os requisitos. Ou seja, está dizendo aqui na caixa que ele vai chegar até esse clock, ele vai chegar até esse clock, que ele vai trazer essa performance, ele precisa trazer essa performance. O que aparentemente não é o que está acontecendo aqui, né? E se você empurra demais a data de fabricação, ou se existe algum atraso no desenvolvimento, fabricação, ou mesmo nos testes, né? Isso pode atrasar toda a cadeia de distribuição do produto. Então, pode ser que esse seja um dos causadores. A gente não tem como saber. Seria ruim, de qualquer forma, né? Porque significa que a AMD está tendo dificuldades, né, nessa linha de produção dos Ryzen 9000, que envolve diversos modelos. Esses aqui são só os primeiros, a gente vai ter os Ryzen X3D também, os 9000X3D, mas, de novo, são só especulações, não tem como a gente saber. Existem algumas outras teorias, desde, eles erraram a caixa, os números e as letras nas caixas, né, colocaram informação errada, sei lá, até justamente, tem algum problema de performance, não tem a performance esperada. Porque teve diversas especulações quando saíram, né, os números de performance, onde a AMD obviamente comparou no melhor cenário, mas fizeram questão de começar a comparar com os números do 7800X3D. E o 7800X3D, em todos os casos, praticamente era um melhor produto. Ou seja, a AMD era incapaz de bater o seu próprio produto, né, em jogos. Mas processador não é só para jogo. Verdade, não é só para jogo. A gente consegue ver, inclusive, os desenvolvedores trocando os Intel de 14ª geração para Ryzen 9000 por conta de estabilidade. E segundo, né, o desenvolvedor ali da Unreal, dizendo que, olha, ele tem um bom IPC e tudo mais, então não existe nenhum problema em trocar para esses processadores. Mas é claro que já existia uma especulação de que talvez essa não seria performance, todo mundo não, mas isso aí são números iniciais, e no fim a gente tá vendo que é mesmo. Eu comentei com vocês sobre o review que o italiano soltou, e no review a gente consegue ver claramente o 7800X3D batendo o 9900X. Às vezes por pouco, às vezes por muito, mas em jogos, pelo menos, esses processadores não parecem que vão ser nem um pouco interessantes. Com exceção, talvez, do 9600X, por conta do custo, por ser um processador de 6 cores, 12 threads, talvez tenha um custo-benefício interessante. O 9700X já mostrou que não vai conseguir bater o 7800X3D e faz muito sentido por conta do empilhamento de cache 3D, o que tem sido otimizado cada vez mais o uso nos jogos, né? Os jogos têm feito um
bom uso do empilhamento de cache 3D. E acontece assim como aconteceu com os Ryzen 7000, que em alguns casos tinham dificuldade realmente de bater o 5800X 3D, mas pelo menos eles tinham um IPC bem maior, né? Eles tinham multithread e tudo mais que acabava compensando. Quando você compara com o 7000 que já tá na plataforma M5, fica mais difícil. Aliás, esse é um detalhe importante, né? Para você que não entendeu tudo isso, a gente tá falando de Ryzen 7000 e 9000 que vão ficar na mesma plataforma AM5, utilizando memórias DDR5. Mas pela performance que a gente viu até agora, mesmo com esse review que já foi, né, soltado, não dá pra gente saber, né, obviamente, porque pode mudar a performance, mas segundo as informações que a gente tem da AMD, né, e batendo com alguns números que a gente tem aí de 7900X e tudo mais, parece que tá dentro do esperado. A gente não sabe dizer se esse processador, por exemplo, né, do italiano que conseguiu comprar, ele tem esses problemas, supostos problemas, sei lá o que é o problema da AMD, a gente não sabe dizer se tem esses problemas, porque a gente não sabe qual é. E a gente não sabe qual performance esperar. Mas segundo os números que a AMD apresentou, segundo os números que a gente tem de 7900X, que dá para comparar, né, com o 9900X, é mais ou menos isso, daria por volta de 18% de ganho em alguns casos, o que é bastante coisa. Então, infelizmente, o próprio produto da AMD acaba ofuscando, né, um Ryzen 7 800X3D acaba ofuscando os produtos da nova geração. É complicado porque é difícil você se empolgar com o produto, principalmente no mercado entusiasta, onde em games ele não tem aquele salto de performance tão absurdo. Então, a AMD jogou água no vinho dela mesmo, o que é bom pra gente, porque você não precisa pagar mais caro num Ryzen 9000 se você tem um 7800X 3D trazendo uma boa performance. Então, não, a gente não sabe qual que é o defeito que tinha esses processadores. É bom que a AMD tá recolhendo, ruim pra ela mesmo, estrategicamente, afinal, perde-se uma grande janela. E em relação às teorias da conspiração, obviamente que coincidências acabam gerando essas teorias da conspiração, que às vezes nem são tão malucas assim. Mas vejam vocês, a Intel diz que descobriu qual é o problema com seus processadores 14ª geração e que está trabalhando numa correção para o microcode, para o microcódigo dos processadores, que estaria causando, né, essa tensão alta, degradando CPUs e gerando instabilidade. Mas ela não iria lançar esta correção até pelo menos o meio de agosto. Né, o mês de agosto. E o lançamento dos Ryzen 9000 estava para o final de julho, começo de agosto. Existem teorias de que, na verdade, a Intel poderia soltar essa correção antes. Só que é bom lembrar que nós estamos com o lançamento dos Ryzen 9000, onde os reviewers vão fazer testes com esses processadores. E já existem algumas correções e algumas versões de BIOS diferentes que acabam mudando os perfis ali dos processadores em relação ao overclock de fábrica, no caso. E aí... você começa a teorizar, tipo assim, tá, mas se a Intel tem essa solução, por que ela não testou? Ah, porque ela tá testando. Mas por que ela já não testou se ela descobriu? Descobriu só agora. Sim, coincidentemente, faltando pouco pro lançamento dos Ryzen 9000, onde caso ela solte uma correção que possa diminuir a tensão e, consequentemente, diminuir o boost dos processadores ou alterar as configurações do que os fabricantes vão colocar para overclock e tal, né, pro tal do MCE, como que isso poderia afetar os reviews? E essa é uma discussão bem importante. Os reviewers estão pensando, tá, mas como é que isso afeta o nosso conteúdo? Porque como é que eu vou testar esse processador? Eu vou testar esse processador com a tensão mais baixa, com a tensão padrão? Como é que é? A gente testa como vocês recebem o produto. Só que, ao fazer o review, automaticamente, em coisa de 1 ou 2 semanas, esses números estariam obsoletos. Porque a Intel vai lançar uma correção e essa correção pode e provavelmente deve alterar a performance dos processadores de 14ª geração, que... óbvio, não são os concorrentes diretos dos Ryzen 9000, mas fica um pouco mais difícil você continuar vendendo esse produto e falando, olha como o nosso produto é muito bom, quando o gap é ainda maior em relação ao seu concorrente. Então é aí que dizem que talvez, né, tenha sido uma oportunidade perdida, né? Mas por outro lado, se a Intel resolver lançar essa correção no dia 15... ainda vai ser depois do lançamento dos Ryzen 9000. Então, se fosse para adiar, por que não adiou logo pro fim do mês? Adia um mêsinho, já dá tempo de sair aí a correção pros Intel Core de 14ª geração e a gente vê a performance real desses processadores. Inclusive, é bem possível que a gente espere a correção, né? Porque vai ficar muito próximo. Ah, mas vão receber uma semana antes. Uma semana é pouco para você conseguir testar e testar bem os processadores, pelo menos pra gente testar todos esses processadores. E pelo menos para os processadores topo de linha faz mais sentido esperar a correção, né, da 14ª geração. Então, óbvio que testar um Ryzen 9600X e 9700X já faria bastante sentido. Na verdade, mais o 9600X, porque o 14600K parece ter sido pouco afetado por essas instabilidades da Intel. Mas vivemos um momento sombrio para os processadores, né? Olha só, quem diria? A gente vive um momento em que Intel enfrentando instabilidade, a AMD recolhendo processadores defeituosos já no seu lançamento, né? Então, assim...
Não parece um momento muito fácil para a indústria. Vai ficando pior. Mas e vocês, estavam esperando os Ryzen 9000? Se você estava esperando, melhor esperar um pouquinho mais. Vamos esperar sair o lançamento e ver se realmente essas últimas versões vão vir redondinha mesmo, né? Vai ser difícil se a gente descobrir só no review, porque review a gente testa só algumas situações. Mas se você estava esperando, espera mais um pouco. Se você estava pensando em fazer um upgrade de processador, espera de qualquer forma. Não sei se vai ser Intel, não sei se vai ser AMD. Espera. A Intel ainda não lançou a correção dos processadores de 14ª. Por enquanto, segure a compra de um 14900K, 14700K ou 13900K, 13700K. E nem se fala então de processadores AM5. Não compre processador AM5 até sair a nova geração, porque de qualquer forma, ainda que você vá comprar um Ryzen 7000, você pode ter um preço menor quando for lançado. Fica ligado aí para as atualizações. A gente vai trazer aqui atualizações nesse caso e vamos trazer também aí os testes com os processadores Ryzen 9000. Para acompanhar, é só você se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, senão você não vai receber quando sair os reviews ou mesmo as quedas de preço, né? A gente traz também lives no Lock News e a gente vai ter mais atualizações nesse caso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da atitude da AMD, vocês acham que tem alguma teoria da conspiração por trás e o que vocês acham que vai acontecer com os processadores da Intel. Vão perder performance? Vai valer a pena esses Ryzen 9000? Eles vão ter uma performance maior do que a gente está vendo ou é isso aí mesmo que o italiano mostrou? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.